Aumentam as buscas de empresas americanas por profissionais brasileiros para vagas online. Polícia Federal desmantela a quadrilha criminosa que enviava brasileiros ilegalmente para os Estados Unidos. Motoristas na Flórida, incluindo brasileiros, estão recebendo reembolso de seguradoras de carros. Alto custo nos Estados Unidos impulsiona viagens de americanos ao Brasil para tratamentos dentários mais baratos. Biblioteca Brasileira de Nova York vai sediar encontro infantil com leitura e atividades sobre carnaval. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Brasileiros estão na mira do mercado norte-americano. Empresas estrangeiras estão recrutando cada vez mais profissionais do Brasil via online. O fenômeno já afeta salários, carreiras e até a economia do país. Quem explica é o Eliseu Caetano. O avanço do mercado de trabalho remoto e a falta de mão de obra qualificada no exterior abriram novas oportunidades para profissionais brasileiros. Empresas dos Estados Unidos e de outros países passaram a recrutar diretamente no Brasil. O trabalhador brasileiro ele vem se destacando nesse mercado internacional, se tornou um produto muito interessante para as empresas estrangeiras, até porque elas têm normalmente alguns fatores que contam a seu favor. Um estudo da Fundação Dom Cabral aponta que o Brasil virou um dos principais polos de talentos digitais para o mercado internacional. O motivo é uma combinação de fatores: grande número de profissionais qualificados, domínio do inglês crescente e custo salarial menor que o de países desenvolvidos. E foi exatamente isso que aconteceu com o economista Igor Scaglione. Uma recrutadora americana me encontrou no LinkedIn e me contratou na época, então já tem aí 5 anos mais ou menos que eu trabalho para uma empresa americana de Chicago. Para empresas estrangeiras, contratar no Brasil custa menos. Para o profissional, o salário em dólar pode ser 2 ou 3 vezes maior do que a média nacional. Para mim, assim, na época foi muito benéfico, né? Porque você ganha em dólar, morando no Brasil, e para a empresa de lá também é muito vantajoso, porque paga menos do que os americanos de início, mas depois, se você também se prova, você chega no salário americano padrão lá dos seus pares e os equivalentes, né? Esse fenômeno já ganhou um nome: exportação de cérebros. O profissional não precisa mais emigrar. Ele trabalha do Brasil, recebe em moeda forte e, em muitos casos, o emprego remoto virou porta de entrada para um visto de trabalho nos Estados Unidos. Infelizmente, pensando como país, muitas vezes a gente acaba perdendo para o estrangeiro, mas felizmente para os brasileiros existe muita procura e muita valorização. Especialistas dizem que essa prática aumenta a competitividade, mas pressiona o mercado interno, obrigando empresas a elevar salários ou benefícios. A gente muda de assunto para falar agora de imigração. A Polícia Federal fez mais uma operação contra uma quadrilha que levava brasileiros ilegalmente aqui para os Estados Unidos. A organização criminosa de Minas Gerais enviava os imigrantes pela fronteira do México e, para fazer essa travessia ilegal, eles cobravam cerca de R$100 mil por pessoa. Pelo menos 238 brasileiros, entre eles crianças e adolescentes, teriam sido enviados ilegalmente através desse esquema. A Polícia Federal descobriu que a cidade de Governador Valadares era a base dessa operação. 2 pessoas foram presas em Minas Gerais. Também foram cumpridos 8 mandados de busca, apreensão e o sequestro de bens no Vale do Rio Doce e em Belo Horizonte. Os suspeitos podem responder por promoção de imigração ilegal. Em Newark, no estado de Nova Jersey, uma perseguição envolvendo agentes do ICE terminou em um acidente com múltiplos veículos e 3 crianças feridas. Os agentes do ICE tentaram parar uma van, mas o motorista fugiu, dando início a uma caçada pelas ruas. A van acabou batendo em 2 veículos depois de desviar de um ônibus e invadir a pista contrária. Entre os carros atingidos, uma SUV que levava 3 crianças. Testemunhas afirmaram que o carro do ICE não chegou a colidir com ninguém, mas provocou o acidente ao perseguir a van. Imagens feitas após o acidente mostram os agentes correndo atrás de um suspeito, que foi detido em frente a uma casa. Ainda não está claro por que o motorista era perseguido.
A ação do ICE foi criticada pelas autoridades. A lei de Nova Jersey proíbe perseguições que coloquem a vida de inocentes em risco, a menos que haja ameaça iminente. O Departamento de Segurança Nacional anunciou que 271 beneficiários do DACA, o programa que protege imigrantes trazidos ainda crianças aqui para os Estados Unidos, foram presos até novembro do ano passado. Segundo a secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, a maioria dos detidos tinha histórico criminal e 86 deles já foram deportados. A informação foi enviada ao Congresso em resposta a senadores democratas que acusaram o governo de mirar titulares do DACA. A notícia de que jovens do programa da era Obama estão sendo deportados provocou polêmica e dividiu opiniões de políticos, ONGs e advogados. Senadores democratas pediram um relatório completo sobre essas prisões. No próximo bloco, motoristas na Flórida estão recebendo reembolso de seguradoras de carros por causa de uma nova lei estadual. E ainda, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton comparece ao Congresso em uma das audiências mais esperadas do caso Epstein. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Já voltamos e com uma boa notícia para quem mora na Flórida, incluindo brasileiros que possuem carro e seguro. Uma lei estadual que limita os lucros das seguradoras de automóveis já começou a mostrar resultados. A nova lei, que entrou em vigor na Flórida, determina que se os ganhos das seguradoras ultrapassarem um limite que é considerado justo, essas empresas devem devolver a diferença para os clientes. E adivinha só, a State Farm, que foi notificada já pelo estado, já começou a reembolsar os motoristas em cerca de $170. Teve gente que já recebeu o dinheiro de volta hoje. Essa medida faz parte de um pacote de regras que busca reduzir custos do sistema, como fraudes, litígios e desperdícios, e assim tornar o mercado mais justo. Outras seguradoras também estão sendo analisadas pelo Estado. Se forem consideradas excessivamente lucrativas, também vão ter de devolver parte dos ganhos. Em Washington, D.C., a secretária de Estado foi ao Congresso em uma das audiências mais esperadas do caso Epstein. Hillary Clinton foi questionada sobre relações diplomáticas do financista com figuras do alto escalão. E ela acusou os parlamentares de desviar o foco do envolvimento de Trump. Os detalhes com Matias Brotero. A ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, defendeu que o Congresso americano viabilize a divulgação de todos os documentos envolvendo Jeffrey Epstein. Em seu depoimento inicial, Hillary Clinton ainda acusou os parlamentares de realizarem uma audiência com ela para distrair o público de um suposto envolvimento do presidente Donald Trump com o empresário. A declaração acontece após o Departamento de Justiça americano reconhecer que investiga se arquivos, dentre eles um documento contendo acusações contra Trump de abusos sexuais, foram removidos do banco de dados público. Se, por um lado, Hillary Clinton reforça que não se lembra de ter encontrado Epstein, fotos reveladas pelo Departamento de Justiça mostram o ex-presidente Bill Clinton junto com o empresário. Bill Clinton negou qualquer irregularidade e expressou arrependimento pela associação com o empresário. O depoimento do ex-presidente está previsto para esta sexta-feira. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. Em Cuba, a guarda costeira da ilha matou 4 pessoas e feriu outras 6 em uma lancha com registro dos Estados Unidos. As autoridades falam que um grupo paramilitar armado tentou se infiltrar no país com uma embarcação. Eles teriam atirado contra os oficiais cubanos, que responderam com uma ofensiva contra os ocupantes. O secretário americano de Estado, Marco Rubio, anunciou que os Estados Unidos estavam abrindo uma investigação independente sobre esse caso para identificar as pessoas e apurar os fatos. O balanço oficial aponta que 10 pessoas estavam a bordo da embarcação. 4 morreram e 6 ficaram feridas. As vítimas foram socorridas, mas o estado de saúde delas não foi detalhado. O episódio aumenta a tensão entre Washington e Havana. Em Genebra, na Suíça, representantes dos Estados Unidos e do Irã se reuniram pela terceira vez desde o início da tensão militar entre os dois países para buscar um acordo ao programa nuclear persa. Vitor Larregina tem as informações. O resultado do encontro ainda é incerto. O ministro das Relações Exteriores de Omã, que atuou como mediador da reunião,
disse que progressos significativos foram alcançados e que as delegações voltarão a se encontrar depois de consultas com os governos de Washington e Teherã. O chanceler de Omã disse ainda que foram agendadas discussões técnicas para a semana que vem em Viena, na Áustria. Autoridades iranianas e americanas ainda não se manifestaram sobre o encontro tratado como decisivo. Segundo o jornal Wall Street Journal, a Casa Branca exige o fechamento das 3 principais instalações nucleares iranianas e a transferência de todo o urânio enriquecido do país para os Estados Unidos. Já o regime islâmico defende uma redução do enriquecimento de 60% para 1,5%. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, alto custo nos Estados Unidos impulsiona viagens de americanos ao Brasil para tratamentos dentários mais baratos e eficientes. Tem também solidariedade. Escola realiza maratona de natação e arrecada dinheiro para ajudar zelador imigrante com dívida médica. Com alto custo de planos de saúde e de tratamentos médicos aqui nos Estados Unidos, uma nova tendência começou a ganhar força no território norte-americano. Cada vez mais pessoas estão viajando para o exterior em busca de opções mais baratas e eficientes. E um dos destinos preferidos é o Brasil, principalmente quando o assunto é tratamento dentário. Para fazer um canal no dente nos Estados Unidos, é preciso desembolsar cerca de $1.600. Uma coroa, então, não sai por menos de $3.200. Mas esse mesmo procedimento custa, em média, cerca de $320 no Brasil. Uma economia de mais de 80% nos gastos. Uma curiosidade, o valor numérico daqui dos tratamentos, por exemplo, uma coroa, uma restauração que custa $1.000, $2.000 aqui, é o mesmo valor em reais, R$1.000, R$2.000. Isso que faz com que a população americana seja atraída para lá. E por isso o turismo odontológico para o exterior virou uma tendência aqui nos Estados Unidos. Destinos como Hungria, Turquia e México lideram o setor. Mas o Brasil vem se destacando pela combinação de excelência técnica, estética natural e profissionais reconhecidos internacionalmente. Nosso país virou referência, por exemplo, em implantodontia, próteses e odontologia estética, que combina a técnica de alto padrão e custo acessível. Além da economia, muitos pacientes destacam a qualidade do atendimento, a recuperação rápida e a possibilidade de aliar o procedimento a uma viagem turística. Clínicas especializadas no Brasil relatam um aumento constante na procura de estrangeiros, especialmente americanos, por implantes, lentes de contato dentais e tratamentos estéticos. O setor confirma que o Brasil já é um dos 5 principais destinos do mundo para esse tipo de turismo, com demanda em crescimento. Uma parte dos dentistas brasileiros já estão surfando essa onda, estão se preparando, fazendo marketing em inglês direcionado ao público americano, preparando uma recepção calorosa com recepcionistas bilíngues, com agências de turismo dando todo o suporte, melhores hotéis, dessa forma mostrando que o brasileiro cada vez se adapta e se inova mais. O novo relatório sobre o controle do tabaco nos Estados Unidos traz um alerta importante. Segundo a Associação Americana do Pulmão, o progresso na redução do tabagismo pode estar em risco. O relatório Estado do Controle do Tabaco mostra que as taxas de tabagismo entre adultos caíram de mais de 23% no ano 2000 para menos de 11% em 2023. Entre jovens, o uso de tabaco está no nível mais baixo em 25 anos. Mas ainda assim são mais de 2 milhões de estudantes consumindo produtos, incluindo cigarros eletrônicos, que cresce a cada dia. Mesmo com avanços, o tabagismo continua sendo a principal causa de mortes evitáveis no país, responsável por mais de 490 mil vidas por ano. O relatório alerta que o progresso pode retroceder rapidamente por falta de investimento em prevenção e tratamento. O governo federal recebeu notas baixas em regulação, impostos e campanhas de mídia, enquanto nenhum estado recebeu avaliação máxima em todas as categorias.
Uma mulher de 86 anos do Michigan ganhou a atenção da comunidade depois que a sua história de vida, de muito trabalho e de poucos recursos comoveu os moradores da região. Agora, eles estão se unindo para ajudar a idosa a finalmente se aposentar. Elaine Dorland trabalha desde os 12 anos. Limpou apartamentos, hotéis e nos últimos 9 anos tem cuidado dos corredores, janelas e elevadores do prédio de idosos onde mora há 2 décadas. Elaine, aos 82 anos, nunca parou de trabalhar, especialmente depois da morte do marido, um ex-fuzileiro naval, e do filho, 9 meses depois. Com pouca renda e problemas de saúde, como artrite e um ombro lesionado, o trabalho se tornou ainda mais duro. Mas eu não desisto. Só que tem dias que eu não quero estar aqui, diz a idosa. Foi então que Sue Wary conheceu Elaine e decidiu ajudar. A campanha para ajudar Elaine a se aposentar já mobilizou a comunidade, que quer dar a ela o descanso que nunca veio, mesmo ela achando que não merece essa atenção das pessoas. Ainda falando de solidariedade, olha só essa história que aconteceu em uma escola do Texas e que está comovendo todo o estado e ainda viralizando na internet. Alunos de um time de natação se uniram para ajudar um imigrante, zelador da escola, que estava com dívidas médicas depois de ficar meses internado. No colégio J.J. Peirce, na região de Dallas, o time de natação decidiu transformar o treino em um gesto de amor ao próximo. Os alunos descobriram que o zelador, Van Lee, tinha acumulado dívidas médicas depois de passar meses no hospital e ficar sem trabalhar. Eles então decidiram ajudar do jeito que sabem, nadando. He's like the nicest guy ever. Os alunos organizaram um swim-a-thon, uma maratona de natação para arrecadar dinheiro. A ideia cresceu, envolveu toda a escola e superou as expectativas. We want to change a life and we want to do things that will help other people. A gente quer mudar uma vida, ajudar outras pessoas, disse o treinador Eric. No dia da surpresa, o time entregou a Van Lee $17 mil, o suficiente para pagar todas as contas médicas. E não parou por aí. O zelador ganhou uma bicicleta nova e até um carro para poder se locomover. Big thank you for everybody, for the professor, for all the teachers and all the students. Uma lição de empatia que nem os alunos nem o Van Lee vão esquecer. It's good in my future and my life. No próximo bloco, Biblioteca Brasileira de Nova York vai sediar encontro infantil com leitura, atividades e interação sobre o carnaval. E ainda, temporada de primavera de imóveis começou com mais casas à venda e juros menores que animam quem quer comprar uma moradia. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A Associação Nacional de Corretores anunciou que a temporada de primavera das casas, que é sempre a mais movimentada, já começou e deve trazer um alívio para quem está tentando comprar um imóvel. A repórter Carla Marinho explica o que a gente deve esperar. O ano começou devagar para o mercado imobiliário, mas a expectativa é de que a primavera traga mais movimento. A Associação Nacional de Corretores diz que mais casas devem ser colocadas à venda, o que pode ajudar quem está na busca. More buyers coming into the market, more sellers trying to get into the market. Nos últimos anos, a falta de oferta fez os preços subirem e criou disputas entre compradores. Agora, segundo os especialistas, a situação começa a mudar, com mais imóveis disponíveis. We'll see more supply on the market.
Os preços ainda estão altos. A média nacional fica em cerca de 397 mil dólares. Mas a queda dos juros ajuda na hora de financiar. A taxa de 30 anos está em cerca de 6%, bem menor que os 6,85% de um ano atrás. A renda das pessoas começa a crescer mais rápido que o preço das casas. Mas o aviso é claro, mesmo com melhoras é preciso se preparar, ter dinheiro para a entrada, crédito em dia e pré-aprovação do financiamento. It's a long process to be prepared, get the mortgage applications corrected, trying to find the right home. So it's a multi-month process. Ou seja, você que talvez não se qualificou para o valor que você gostaria, talvez no momento novo com juros de 6%, você passa a se qualificar para o valor de casa que você estava buscando. Então vale a pena analisar, reavaliar o seu momento, entender se faz sentido ou não aproveitar a oportunidade de um juros que é o menor dos últimos 3 anos. Na Califórnia, depois da intensa nevasca, moradores estão em alerta agora para a chegada de chuva intensa e o derretimento da neve, que pode resultar em inundações. Depois de dias removendo neve e gelo, Salt Lake Tahoe agora enfrenta um novo desafio. O derretimento rápido, combinado à chuva prevista para os próximos dias. We're really more concerned about the melting of the snow. Este morador diz que os residentes estão preocupados com o derretimento da neve e com toda a água da chuva, que pode se combinar e gerar inundações em várias partes da cidade. As equipes da prefeitura estão focadas em desobstruir bueiros e drenos nas avenidas mais movimentadas para evitar acúmulo de água. When the water does start flowing, it can flow into the drains and hopefully go out the way it's intended to. Residentes também aproveitam a pausa no mau tempo para se preparar. Steve Tibbles remove camadas de neve do telhado para evitar acúmulo e gelo. You know, there's heaters in the gutter, but the snow migrates down. Ele mora em uma área que costuma alagar quando grandes nevadas começam a derreter. E agora a chuva traz ainda mais risco. Para ajudar a população, a cidade montou 2 estações gratuitas de sacos de areia. Segundo as autoridades, a pergunta não é se haverá alagamentos, mas quando. We're anticipating they will see flooding. It's just a question of how much, not if. Hora da previsão do clima. Vamos dar uma olhadinha na tabela? Vamos lá? Olha só, a gente começa por Boston, lá tem sol, mínima de 28, máxima de 39. Esse sol continua em Nova York, Washington e Norfolk. Charlotte, a gente vai ter tempo encoberto, mínima de 46, máxima de 59 graus. Atlanta tem sol, em Jacksonville e Tampa, na Flórida, a gente tem chuva. Miami vai ter sol com mínima de 71, máxima de 79 graus Fahrenheit. A gente continua aí na nossa tabela, Houston, tempo encoberto, Brownsville, mesmo cenário. El Paso vai ter sol, mínima de 55, máxima de 83 graus Fahrenheit nessa região. Albuquerque, mínima de 39. Phoenix, o sol vai estar brilhando. Los Angeles e Las Vegas, a mesma coisa. São Francisco, tempo encoberto, mínima de 55, máxima de 73 graus. E atenção, comunidade de Nova York. Vai acontecer no próximo final de semana um encontro infantil dedicado à cultura brasileira que é típica do mês de fevereiro, o Carnaval. As crianças vão ter uma experiência completa e interativa, explorando ritmos, histórias e criações artísticas na Biblioteca Brasileira de Manhattan, em Nova York. A reportagem é da Carolina Camargo. Ele tinha um sonho de pequenininho. Vocês têm um sonho? O que vocês querem ser quando crescer? A ideia é reunir os pequenos e os pais em um ambiente aconchegante com muita interatividade. Se engana quem pensa que vai ficar parado. A programação inclui tudo que as famílias mais gostam. Será 1h30 de leitura, aulinha de samba, som de percussão, confecção de máscaras e brincadeiras. As crianças vão ter momentos de atividades manuais, descobertas e movimento. O encontro será todo em português. Os pequenos vão se divertir e, ao mesmo tempo, aprender sobre uma das festas culturais mais importantes do nosso país, o Carnaval. Mesmo morando fora do Brasil, o Carnaval continua sendo uma referência afetiva para muitas das famílias.
Então, proporcionar o contato com essa festa brasileira para as crianças que moram aqui em Nova York é incrível, porque muitas delas estão tendo contato, estão conhecendo essa manifestação cultural pela primeira vez. Essa é a segunda edição do especial de carnaval do projeto Hora da Leitura, que foi criado pela professora Alessandra Carneiro e acontece na Biblioteca Brasileira de Manhattan. Desta vez, o livro será O Carnaval da Nina, da autora Renata Formoso. Este livro é uma belezinha porque ele conta para as nossas crianças sobre a diversidade do carnaval brasileiro. Depois de escutar a história, será a vez de entender sobre os ritmos e instrumentos que compõem essa festa brasileira de uma forma lúdica. O samba é movimento, é ritmo, é alegria, é brincadeira, e elas sentem, elas pulam, elas dançam, elas exploram o som de uma forma muito espontânea. Ao ver, e ouvir esses instrumentos ao vivo, os pequenos eles não apenas compreendem a música, mas eles sentem o ritmo no corpo, a vibração nos pés, e a energia coletiva da festa. É a cultura do Brasil acontecendo ali, de forma viva. O evento é gratuito neste sábado, a partir das 11. Como o espaço é limitado, é importante reservar o lugar pelo link que está no Instagram do Hora da Leitura. Bacana, né? Fica aí a dica, então. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!